o meu trajeto, né, a minha experiência com a navegação, apoiando travessias, né, principalmente grandes travessias, melhorou o meu entendimento, a minha visão, o meu olhar, de que a atmosfera é um contínuo, né? Ela é um fluido, é um gás único. Então, quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem, você não está vendo um objeto individual, independente, destacado do resto. Você está vendo a parte de um fluido, de um gás, que, por uma transformação de fase de um dos gases, que no caso é o vapor de água, se tornou visível aos seus olhos, mas segue sendo parte do fluido. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, um podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. O episódio que você vai ouvir agora é a parte final da conversa com Giovanni D'Olife. Ele é meteorologista e velejador e tem um trabalho muito bacana através do canal no YouTube chamado #Céu. Para quem perdeu o bate-papo inicial, que foi ao ar na semana passada, o link está aqui na descrição desse episódio de hoje e eu recomendo seriamente que você ouça aquele antes de conferir o bate-papo de hoje. Giovanni, eu vou aproveitar a sua habilidade para simplificar questões não tão simples e curiosidades também que eu sempre tive, que é o seguinte, para te pedir para comentar um pouquinho, né? Tem a história da denominação, né, de furacão e ciclone. Eu não sei se me corrija se eu estiver falando bobagem, mas quando você usa o termo furacão, está mais relacionado ao Atlântico e ciclone, mais ou menos em relação ao Pacífico, são outras escalas de mensuração. Fala um pouquinho sobre dessas diferenças. Eu tenho essa mega curiosidade já há um tempo. Eu falei, vou aproveitar essa ocasião e perguntar para ele essa história. Legal você ter perguntado isso, porque é um tema que realmente causa bastante confusão, né? Até entre meteorologistas, viu, Marina? Veja a complexidade do assunto. Eu vou lembrar de uma história de 2004, final de março de 2004. Nós tivemos um ciclone, né? Antes de eu explicar as diferenças, vamos chamar de ciclone, aqui na costa brasileira, que começou como extratropical, né? Depois eu vou explicar, porque ele tinha frente fria, massa de ar frio, mas ele ficou meio parado aqui na costa e esse ar frio foi se misturando com o ar tropical, deixou de ter ar frio, deixou de ter frente fria, então ele migrou para uma estrutura subtropical. E aí, depois, ele teve um movimento que a gente chama de retrógrado. Em vez de ele ir embora, se afastar do continente, ele voltou em direção ao continente. E aí ele ganhou características tropicais. Ele ganhou um ciclone tropical. E o ciclone tropical, se ele tiver ventos de categoria 12 na escala Beaufort, né, que são acima de 63 nós, ele é classificado como um furacão. E esse ciclone, lá em final de março de 2004, ganhou características de furacão e atingiu Santa Catarina. É o que hoje a gente conhece por furacão Catarina, né? Hoje. Mas na época foi uma polêmica enorme, porque nunca se tinha observado, né, pelo menos com a tecnologia moderna, um ciclone com características tropicais, ou seja, características de furacão aqui na costa brasileira. Então, alguns pesquisadores mais conservadores resistiam em aceitar o fato, diziam, não, foi um extratropical que se modificou um pouco, né? Não era tropical. Até que, alguns meses depois, foi feito um workshop no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, trazendo pesquisadores de vários locais do Brasil e também de fora do Brasil. Então, vieram especialistas de furacões lá dos Estados Unidos, da NOAA, para discutir se aquilo tinha sido um furacão ou não. E a conclusão, naquele momento, e até uma conclusão que agradou um pouco todo mundo, né, todos os lados, é de que ele tinha sido, sim, um extratropical no início, depois ele foi se modificando, e depois virou, na fase final, então, tropical, um furacão, que é a história que eu contei. Então, ele teve um ciclo de vida onde ele mudou de identidade. Então, foi uma polêmica enorme na época, né?
aí sim, bater o martelo, então tivemos o primeiro furacão aqui do Atlântico Sul, na costa brasileira, pelo menos que se tem conhecimento, né? Pode ser que muitas décadas atrás, ou séculos atrás até tenha tido, mas a gente não tem tecnologia, não tem observação para dizer se já teve ou não. Então, foi aquele dali o único furacão. Bom, e aí, então, o que diferencia, né, um do outro? É a estrutura dele, né? Em geral, então a gente tem 3 tipos, né? Vamos colocar assim, 3 tipos. O extratropical, que é o que tem frente fria, e do outro extremo, o tropical, que não tem frente fria. Ele é todo quente, tá? O extratropical, por ter frente fria, ele tem um lado frio, que é o lado que forma a frente fria, e o outro lado dele, que é o quente, que forma a frente quente. Tá? Todo ciclone extratropical tem a frente fria e a frente quente. A gente chama de ciclone frontal, que movimenta massas de ar. E é esse que, tipicamente, a gente tem aqui no sul do Brasil. Né? Se forma ali entre Uruguai e Rio Grande do Sul, vem as frentes frias. Toda vez que vem uma frente fria, tem um ciclone extratropical. Né? Semana passada a gente falou de ciclone, essa semana só falou da frente. Por quê? Porque a semana passada o ciclone estava muito colado na costa, então os nossos ventos eram sentidos por conta da borda do ciclone. Nessa semana, esse ciclone estava muito distante da costa. Então foi a frente fria, né? Porque depois do ciclone, atrás da frente fria, tem um anticiclone. Então ele ajuda a causar os ventos. Né? Então, quando o ciclone está muito longe da costa, a gente fala só da frente fria. Quando ele está bem próximo da costa, a gente fala do ciclone, que é o extratropical. Tá? Então, esse é o que tipicamente a gente tem aqui no Brasil, extratropical. Tá? Bom, do outro extremo, a gente tem o tropical. O tropical ele não tem frentes, ele se forma lá próximo do Equador, né? São esses que passam pelo Caribe, chegam nos Estados Unidos, são ciclones tropicais. Eles têm a estrutura toda quente, né? Tem nuvens de desenvolvimento vertical muito profundo no centro do ciclone, por isso que forma aquele olho. E aí a gente diz que ele tem um núcleo quente e profundo, porque as nuvens são profundas. Tá? Então, esses ciclones tropicais, com núcleo quente, profundo, a gente chama no Caribe, no Atlântico, de furacão. No Pacífico, ali no Pacífico Leste, que é a costa do México, Estados Unidos, também é chamado de furacão. Mas lá no Pacífico Oeste, ali no Japão, na China, parte da Indonésia, ele é chamado de apenas chamado de tufão. Tá? É o mesmo ciclone tropical, só que ele é chamado de tufão. Tá? E no Índico e também ali na Austrália, esses ciclones tropicais, núcleo quente, são chamados apenas de ciclones. Tá? Então, a gente tem esses 2 extremos. Os ciclones extratropicais, que não recebem nomes específicos, né? Tem as frentes frias. Os ciclones tropicais, que pode ser furacão, tufão ou só ciclone lá no Índico, e que recebem nomes, né? Por serem destrutivos. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma lista de nomes, de A a Z, e cada um que se forma, eles vão dando o nome. Tá? Bom, e o subtropical? Cadê? Né? Falei só de 2. O subtropical fica aqui no meio. É uma transição entre um e outro. Tá? Ele tem um pouco de características do extratropical e um pouco de características do tropical. Então, a frente fria dele praticamente não existe, dá até para dizer que ele não é frontal, né? E ele tem um núcleo quente, só que não é um quente profundo, é um quente raso. O subtropical que está aqui no meio, né? Estamos falando agora do subtropical que está no meio dos 2. Então, esse subtropical, ele tem um pouco de característica do tropical, do extratropical e do tropical, tá? Por isso que ele é mais difícil, às vezes, de identificar. Tá? E, às vezes, a gente tem uma transição. O mesmo ciclone, como a gente viu Catarina, em 2004, ele começa como extratropical, vira subtropical e depois virou tropical. Tá? E o oposto, o inverso também pode acontecer. Alguns desses furacões que se formam ali no Caribe, vão para os Estados Unidos, depois eles sobem para latitudes mais altas, e com o giro dele, quando ele chega numa região que tem variação de temperatura, ele acaba transportando ar quente dos trópicos para norte e ar frio das altitudes altas para sul, formando frente fria. Então, ele vai migrando de tropical para subtropical e termina como extratropical. Tá? Então, o que vale é a estrutura dele. Tem frente fria? É extratropical. Não tem frente fria? Vamos ver o núcleo. Se o núcleo for quente profundo, tropical. Se o núcleo for quente rasinho ainda, ele é subtropical. E se for o tropical, se for no Atlântico ou na costa pacífica dos Estados Unidos, é furacão. Se for na Ásia, é tufão. Se for no Índico, é apenas ciclone.
Maravilha, super obrigada. Agora está bem mais tranquilo. E nesse assunto, né, de conceitos que a galera tem dúvida e que acabam virando clichês, né, ideias distorcidas, digamos assim, né, quando, por exemplo, eu queria até te pedir para comentar, por exemplo, eu escuto muito, sei lá, pessoal falando, eu fui para tal lugar, mas por conta das condições climáticas eu não pude ir. Na verdade, não é bem isso, né? Você confunde a história das condições climáticas, condições meteorológicas, né? Eu queria te pedir para pontuar um pouquinho sobre isso, Giovanni, pegando carona aí na sua facilidade explanatória. Aqui a gente pode separar em tempo e clima, né? O que é uma condição de tempo? Bom, se eu olhar lá para fora no céu, hoje aqui em Lorena, estamos com céu nublado, encoberto, temperatura baixa, está frio, está uns 13 graus, bem úmido. Então, essa é a condição de tempo. Então, o tempo aqui está assim, coberto e frio. Tá? O clima em Lorena. Bom, o clima em Lorena, você precisa pegar essas condições de tempo ao longo de 30 anos, fazer uma média, aí você tem o clima de Lorena. Tá? E aí, aproveitando, vou até adicionar mais um conceito, que é a mudança climática. Também é um conceito muito utilizado. Né? Então, se hoje está nublado e amanhã está sol, o que mudou? Mudou o tempo. As condições de tempo mudou. O clima não mudou. O clima muda quando você compara um período de 30 anos com outro período de 30 anos. Então, se a média em 30 anos, você vai andando no tempo, né, algumas décadas para frente, e essa média de 30 anos mudou, aí você teve uma mudança climática. Tá? Então, essa é a diferença. Tempo é uma foto, é um instante, é o agora, você está olhando. Clima é uma média de 30 anos. Então, quando você chega no lugar e sente uma determinada condição meteorológica, é o tempo. Legal, isso é um grande X na questão das mudanças climáticas, né? Porque existe essa necessidade de 30 anos como escala, né, de comparação. Então, é um problema que é um longo prazo para poder, né, fazer as afirmações ou não, né? É uma problemática dentro da ciência, né? E aí a gente aproveita até esse tema da mudança climática, que eu acho que é bem pertinente, Marina, porque existe muita preocupação com relação a se os dados, o conhecimento que a gente tem do clima, né, do nosso planeta, nas regiões onde a gente navega, se ele está mudando, né, será que as nossas técnicas, os nossos métodos, as nossas ferramentas, o nosso conhecimento de meteorologia, será que não vai funcionar mais nesse novo clima, né, nesse clima modificado? Né? Então, e para que lado ele está mudando? Né? Está melhorando as condições? Está piorando as condições? Né? Bom, de fato, essa preocupação não é à toa, porque como a gente usa uma ferramenta muito utilizada na navegação, são as cartas piloto, né? Que são mapas baseados em dados, em coleta de dados ao longo de décadas, que mostram para a gente as direções de vento numa dada região, né? Uma frequência, né? Tem a rosa dos ventos, então o tamanho daquelas barbelinhas mostra a frequência do vento em cada direção, e os risquinhos na barbela mostram a força daquele vento. Você tem também no meio um número que te diz a frequência de calmarias ou a frequência de condições de ventos mais fortes, né? Você tem as correntes, você tem a temperatura, né? Mas principalmente vento e correntes médias ao longo de um tempo. E muitas vezes isso é utilizado, sempre foi historicamente, até hoje é bastante utilizado, para planejar travessias, né? Só que se você tem um clima que está mudando, essas médias já não valem mais tanto, né? Então, por exemplo, qual que é a abordagem que eu adoto quando eu vou fazer um apoio de uma travessia mais longa? Então, primeiro a gente faz um planejamento usando esses dados de cartas piloto, a gente traça uma rota, dependendo da época do ano que for, se a gente faz um estudo ao longo do ano inteiro para ver qual seria a época mais favorável para fazer uma determinada travessia, vamos dizer, por exemplo, do Brasil para a África, né? Então, você pega e faz lá, pode fazer simulações usando as informações de desempenho daquele barco específicas, né, que elas são traçadas num diagrama que a gente chama de diagrama polar. Então, a gente tem o desempenho do barco para cada condição de vento. Então, você traça, né, tem os programinhas que fazem isso automaticamente, você traça essa rota
ideal pode ser todos os dias do ano, semanal, mensal, e aí a gente estabelece a melhor época e qual seria o melhor trajeto baseado no histórico. Né? Só que aí quando chega mais perto, né, a gente usa as previsões meteorológicas que estão sendo feitas para os próximos dias. Né? Hoje em dia a gente tem as previsões do modelo americano de até 16 dias para frente, que já dá uma boa ideia. Então, por exemplo, aqui de Ubatuba você chega até perto de Tristão da Cunha. 16 dias você está aproximadamente ali em Tristão da Cunha. Então você vê qual seria o melhor trajeto com a previsão que está sendo colocada para os próximos dias. Né? Veja, não o clima, né? Não aquela média climática, apenas as previsões dos próximos dias. Aí tem um outro desafio, que é a questão da previsibilidade do comportamento da atmosfera 15 dias à frente. Né? A gente sabe que, à medida que você avança no futuro, a confiabilidade dessa previsão diminui. Exato. Então, como é que você faz? Traça uma rota, olhando previsão até 16 dias para frente. O seguinte, a gente tem maneiras de mensurar, de estimar o grau de incerteza dessas previsões. E a gente faz isso usando conjuntos de previsões. Então, eu faço essa rota, faço essa simulação a partir de hoje. Tá? Aí faço ela novamente amanhã. Faço depois de amanhã. Então, quando você tem a sequência de alguns dias, e você vai começando a ter várias curvas, várias linhas, você vai olhar o quanto essas linhas estão aderentes entre elas, o quanto elas coincidem ou se afastam. Nas regiões onde elas estão bem próximas, você infere que a confiabilidade é grande na previsão daquelas condições de tempo e, portanto, você confia que aquela seja realmente a melhor rota a ser adotada. Agora, nos trechos onde essas linhas divergem muito, você sabe que a partir dali a atmosfera está tendo um comportamento menos previsível, portanto, a sua confiabilidade é menor. E aí você vai fazendo a gestão desse conhecimento. Isso eu passo para o comandante, né? Ele recebe informações e toma as decisões baseadas nessa incerteza. Então, fazer essas navegações mais longas é uma grande gestão de informações, gestão de risco, né? E a meteorologia é uma das principais. O comandante vai ter ali outras questões, outras dimensões de informações para tomar suas decisões, né? As condições do barco, as condições dele, as condições da tripulação. Então, ele vai fazer essa combinação toda para tomar a decisão e decidir qual a melhor rota. E isso a gente vai interagindo para dar o apoio, dar todas as informações que ele precisa para tomar essas decisões. Bacana, muito bom. E você sabe que eu tenho aqui uma sugestão de uma pergunta de uma outra pessoa que tem também essa capacidade de transformar coisas complicadas em simples, né? Que é o querido Charlie Flash, do canal Homo Sapiens. Ele falou, Marina, tem uma sugestão de pergunta. Ele, inclusive, também já esteve aqui no podcast, tá somando aí um menu de pessoas muito legais, que eu estou muito feliz de ter a chance de conversar e de compartilhar, né, com a galera que escuta. Ele sugeriu o seguinte, Giovanni, na tua visão, qual que é a grande falta de compreensão que as pessoas têm sobre as questões relacionadas à meteorologia, sobre o clima? O que você acha que diz respeito a uma grande dificuldade de compreensão e também um conceito, né, que as pessoas têm dificuldade para entender? O que você pode falar nesse sentido? Fantástica a pergunta, e vindo do Charlie, eu não esperaria nada diferente. Né? Com ele mesmo já tive longas conversas, altos papos, altas viagens desses conceitos, dessas ideias de meteorologia, e essa pergunta eu acho que é estratégica, porque para mim, né, com a dificuldade que eu tenho de entender coisas complexas, né, inclusive se fosse para fazer um curso só de matemática, só de física, uma graduação, eu acho que eu nunca teria feito. Eu precisava, toda a matemática e física que eu aprendi foi porque eu tinha necessidade de entender o funcionamento da atmosfera. Então, eu olhava aquelas equações, olhava aquelas coisas, eu vou ter que aprender isso? Bom, se isso vai me ajudar a entender o que está acontecendo lá no céu, então tá bom. Então eu vou me debruçar nisso aqui, eu vou aprender esse negócio aqui. E assim foi. E o que me ajudou muito, e isso eu acho que foi até mais recente, viu? Não veio na minha graduação, não veio no meu mestrado, não veio no meu doutorado, veio mais recente, o meu trajeto, né, a minha experiência com a navegação, apoiando travessias, né, principalmente grandes travessias,
melhorou o meu entendimento, a minha visão, o meu olhar, de que a atmosfera é um contínuo, né? Ela é um fluido, é um gás único. Então, quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem, você não está vendo um objeto individual, independente, destacado do resto. Você está vendo a parte de um fluido, de um gás, que, por uma transformação de fase de um dos gases, que no caso é o vapor de água, se tornou visível aos seus olhos, mas segue sendo parte do fluido, né? Da mesma forma que você tem, se você colocar numa tigela água, né? A água é um fluido, né? Também, a atmosfera é um fluido, a água é um fluido, a atmosfera é um fluido gasoso, a água é um fluido líquido. E se você pingar um corante numa parte da água ali, né? Esse corante vai ser visível. Vamos fazer de conta que o resto da água você não está vendo, mas é todo um fluido. Então, se você pingar um corante, vamos dizer branco, né? Uma cor branca ali dentro da água, aquela bolinha branca, ela é a nuvem. Mas se você mexer nessa água, aquele corante vai se deformar, vai se espalhar, né? Vai se modificar. E assim é a nuvem no céu. Ela é parte daquele fluido. Se esse fluido se movimenta, ele pode dissipar essa nuvem, ou ela pode crescer mais, né? E ela está caminhando dentro, ela não caminha sozinha, né? Por vontade dela. Ela está embutida dentro desse fluido. À medida que esse fluido vai se movimentando, essa nuvem vai se movimentando. É claro que dentro dessa nuvem tem os processos, né? De ar subindo, descendo, o calor, a liberação de calor ali dentro gera processos internos, mas ela está embutida nesse fluido. Então, eu acho que um ponto principal é a gente entender, para as pessoas, né, entenderem que você falar uma frente fria, essa frente fria, ela é uma parte de um fluido enorme que está se movimentando, né? Ela não é um ente separado. Ah, o ciclone, onde que está o ciclone? O ciclone, ele é um vórtice, um giro, por movimento do fluido. Você tem a massa de ar frio vindo de latitudes mais altas, quando ela vem, ela é mais pesada, e você pode imaginar, ó, pega aquela tigela com água, tigela de vidro transparente com água, e você derrama na borda dela mel, tá? Derrama uma colherada de mel. Esse mel vai descendo pelo fundo, né? E vai avançando. E esse mel vai empurrando a água que está na frente dele, essa água passa por cima dele, tá? Esse mel, ele está descendo, né? Pela força da gravidade, naquele caso, está indo para o fundo dessa tigela, e ele é um fluido mais denso do que a água, ele vai por baixo. Quando na atmosfera a gente tem uma massa de ar frio se deslocando dos polos, né, em direção a latitudes mais baixas, é como se fosse o mel. Ele é mais frio, ele é mais denso, então ele vem por baixo do ar mais quente que está na frente. E esse ar mais quente, ele vai empurrando, esse ar mais quente vai indo para latitudes mais altas, no sentido contrário. A gente não percebe isso aqui no Brasil, porque isso acontece lá no oceano. A massa de ar quente desce, né, o vento nordeste, que a gente vê forte em Cabo Frio, desce e vai pelo oceano, e o ar frio entra pelo continente, né, pela América do Sul. Então a gente percebe só a frente fria. Mas sempre que tem essa frente fria, do outro lado tem uma frente quente. Bom, e quando você tem ar se movendo numa direção de um lado, em outra direção do outro, né, você pode simular isso com a mão. Se você pegar, eu não tenho aqui perto de mim uma caneta, mas se você fizer esse movimento com a mão, puser um lápis ou uma caneta aqui, vai fazer o quê? Vai girar, né? Se você movimenta cada mão num sentido. E assim é na atmosfera. Com a massa de ar frio indo para o lado e a massa de ar quente indo para o outro, o ar que está aqui no meio vai girar. Então, o ciclone, ele é simplesmente isso. Ele é um vórtice que está se formando entre duas massas de ar se movimentando. Uma fria indo no sentido polo-equador e outra quente no sentido equador-polo. Então, tudo isso. Ah, o ciclone, como é que se chama isso, aquilo? Ah, tem frente fria, tem a nuvem, tem uma tempestade que foi assim, assado. Tudo isso é parte de um mesmo fluido. Quando a gente começa a enxergar como uma coisa contínua, né, a gente começa a ter um olhar diferente para a atmosfera. Agora, esse contínuo é complexo, tem muitas nuances, muitos detalhes. E é esse o meu desafio diário, quando eu abro lá uma tela de imagem de satélite, vejo detalhes de nuvens, e tento entender o porquê que aquilo se formou daquela forma, está andando com aquela velocidade, tem aquela estrutura vertical. Outra coisa que a gente não pode esquecer é a estrutura vertical da atmosfera, né? Ela não é só horizontal, né? Ela tem a parte onde as condições de tempo acontecem, tem 10, 12 quilômetros de altura, então na vertical as coisas mudam e influenciam o que está acontecendo aqui embaixo, tá? Às vezes com o mesmo vento aqui embaixo, se você tiver uma temperatura diferente lá em cima, você pode ter a formação de tempestade ou não, né? Então a gente
esse é o ponto. Então, a pergunta do Charlie, ela é fantástica e me remete a esse ponto. A gente olhar os sistemas, os fenômenos atmosféricos, não como indivíduos, né, mas como parte de um todo, de um fluido que está se movimentando, e partes desse fluido geram vórtices. Vou fazer uma outra analogia. Se você está num ribeirãozinho, num córrego, né, e você água bem rasinha, e você tem pedras, né, esse fluido dessa água, quando vai, ela forma vórticezinhos, não forma? Ela vai se movimentando, vai curvando, passa por cima de um, desce e tal. Pois é, a atmosfera também é um fluido que está se movimentando e partes dele se transformam, se movimentam, geram vórtices, mas é uma coisa contínua. Talvez esse conceito seja um pouco mais difícil, porque a água a gente enxerga, né? O ar a gente não enxerga. Então é mais difícil de imaginar que é uma coisa contínua, né? Junto com as nuvens, fazem parte de um todo, de um fluido que está se movimentando. Acho que esse é um ponto que ajuda a virar um pouco a chave na maneira de olhar para a atmosfera. Maravilha, Giovanni. Com certeza esse bate-papo acho que vai ser altamente agregador para a galera que ouvir, e uma aula, na verdade, você está dando aí, muito bacana. E aí, hoje é sábado, né? Para não te tomar muito mais tempo, em pleno sábado, você está aí disposto a conversar, a compartilhar um pouquinho. Para a gente ir encerrando, eu queria te pedir para dar os canais aí para o pessoal te encontrar e dizer se você está fazendo curso ainda, se você está dando curso ainda, o que você quiser concluir para a gente fechar essa série aí e deixar em aberto para possíveis novas conversas, que você é super bem-vindo. Super obrigada, Giovanni, pelo seu tempo e pela sua forma super Marina. Bacana. E sem pressa eu vou falar, porque sábado é um dia para a gente fazer, tá livre para a gente fazer coisas que gosta, que sente prazer, né? E falar de meteorologia é uma das coisas que eu mais gosto e mais sinto prazer. Então, estou curtindo meu sábado. Bom, nos canais a gente tem no Instagram e no Facebook, tem o hashtag Céu, né? E eu posto, então, situações que estão acontecendo e podem causar mudanças mais bruscas no tempo. Então, você pode acompanhar lá, de repente, para não ser surpreendido, né? E com foco maior entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas muitas vezes a gente fala também de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tá? Como eu entro em detalhes, às vezes não tem espaço para falar de detalhes de tantas áreas, né? Mas a gente fala dos mais importantes. E tem o YouTube também, onde semanalmente eu coloco vídeos com previsão final de semana. Esses vídeos são apoiados, são patrocinados, né? Então, a gente tem empresas da região que patrocinam, empresas que estão investindo na segurança da navegação, né? E tem também os cursos online, que eu fiz em parceria com a Brana. A Brana é uma escola de projetos navais, né, de construção naval, e em parceria a gente fez cursos que estão online. Então, você entra lá na brana.com.br/agenda, tem lá vários cursos. Tem um curso mais básico de introdução, onde eu dou essa ideia geral, né, da circulação global da atmosfera, né, desse fluido que envolve o planeta inteiro, e tem algumas lógicas nos movimentos dele, por exemplo, subindo no Equador, descendo nos trópicos, por isso que a gente tem a alta de Santa Helena e a alta dos Açores no Atlântico Norte, e por isso que a gente tem a zona de convergência intertropical, com tempestades lá no Equador, né, onde o ar sobe. Então, eu dou essa noção geral e mostro também, na prática, como você acompanhar a previsão lá no INDE, que é um site que foi uma revolução, assim, é de 2014, né? Eu, no meu trabalho, lá no CEMADEM, uso bastante, a gente tem uma sala de operação 24 horas monitorando e usa bastante esse site, e eu vejo várias áreas usando, né, muita gente que precisa da meteorologia usando esse site, que é o wind.com, tá? Então, nesse curso eu mostro também. Então, eu mostro a teoria, entender essa questão do fluido como um todo funcionando, e na prática, como é que você consulta as previsões meteorológicas. Aí depois tem um curso onde você avança um pouco. Você vai entender um pouco mais em detalhes a questão da frente fria, do ciclone, tá? Como que essas massas de ar saem de latitudes altas e chegam em latitudes mais baixas, por que tem esse movimento, né? Esse fluido mais pesado, né? Se você pegar uma bola, uma bolinha de ping-pong, colocar uma gota em cima dela, né, e girar ela, se ela sair um pouquinho do eixo, nesse giro ela vai escapar, né? Ela vai tender a ir para fora do eixo de rotação.
E isso acontece no planeta Terra com essas massas de ar frias, né? Elas são mais pesadas, com o giro da Terra, elas são empurradas para fora dos polos. E é essa força que faz com que a gente tenha as frentes frias, é a dianteira dessa massa de ar, né? Então, esse é o curso avançado. Aí tem um curso também de roteamento meteorológico. Roteamento é aquela técnica que eu falei de você, no software, colocar a previsão meteorológica, e aí você pode colocar também previsão de correntes e previsão de ondas, e o arquivo de desempenho, os dados de desempenho do seu barco, é o diagrama polar. E aí você traçar, a partir das previsões meteorológicas, para o desempenho do seu barco, qual seria a melhor rota, o melhor trajeto para você fazer, aproveitando as condições meteorológicas ou fugindo de condições meteorológicas que você não quer. Então, basicamente, são esses os cursos que tem lá. Esse de introdução, a gente já está na segunda edição, melhorado, revisado, e o pessoal tem dado um bom retorno aí dos cursos, tem sido muito legal contribuir. E Marina, eu fazendo esses cursos, eu descobri, eu sempre gostei muito de aprender, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado, sempre buscando aprender, continuo buscando. E eu tive, assim, uma resposta, assim, uma leitura, né? Uma percepção de que a gente aprende muito ensinando. Né? É uma coisa que a gente ouve falar, tal, que já tem, mas não sei, foi diferente, foi além, assim, né? Por estar focado na navegação e ter um feedback mais próximo, né? Que é um público menor e um público que a gente consegue ter uma relação mais próxima. E quando você para organizar as ideias, para transmitir, recebe as perguntas, as dúvidas, isso faz você ter que reorganizar os seus pensamentos, né, para que aquilo fique mais simples, e reorganizando, você começa a ter novas leituras, né, um novo olhar para aquele conhecimento que você já tinha, começa a perceber nuances, detalhes, né? Então, o ensinar, dar esses cursos, para mim, foi uma maneira muito legal, divertida, interativa, de aprender um pouco mais. Bem legal. Maravilha, Giovanni. Super obrigada. É um grande prazer falar contigo, conhecê-lo aqui virtualmente. E parabéns pelo trabalho que você faz, agregador e altamente qualitativo aí, somando para a galera desse universo da vela e também não só da vela, né? O pessoal que também se interessa por esses assuntos tão interessantes. Super obrigada. Valeu, Marina. Muito obrigado pelo convite e obrigado por ter feito meu sábado ter um pouco mais de diversão falando de meteorologia. E espero que essa minha diversão seja útil para quem escutou a gente. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, podcastmarasonora@gmail.com. Saiba que com R$5 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!